Olá, bom dia. Hoje eu recebo aqui no Resenha o economista e ex-deputado estadual Rogério Cafeteira. Ele foi líder do governo na Assembleia Legislativa do Maranhão por 4 anos, durante o primeiro mandato do governador Flávio Dino. E hoje é filiado ao Partido Democratas. Seja bem-vindo, Rogério, ao programa Resenha. Bom dia, John. Muito obrigado pelo convite. E é um prazer aqui estar participando mais uma vez do programa Resenha. Uma pergunta que não quer calar. Você foi 2 vezes deputado estadual, líder do governo Flávio Dino, por 4 anos, obteve na primeira votação 38 mil votos, votação expressiva, e agora 18 mil votos. O que aconteceu, Rogério? Na verdade, na minha primeira eleição eu tive 28 e alguma coisa, aproximadamente 29. Na segunda, 38 e também, aproximadamente 39, e agora 19. Eu devo ter feito alguma coisa errada, John. O quê? Alguma estratégia, eu falei isso de público, né, logo depois da eleição, que eu fiz, porque infelizmente na política as pessoas têm a prática de colocar seus insucessos, colocar a culpa em outro. E eu, no dia que subi, disse que o único responsável pela minha não reeleição, pela minha derrota, era eu mesmo. Eu fiz avaliações equivocadas, fiz previsões que não se concretizaram, e foi uma eleição atípica, mas isso fazia parte, eu como político deveria ter avaliado melhor. Então, fiz uma avaliação equivocada, onde eu imaginava que teria uma votação, não passaria de 40 mil votos, mas estaria ali próximo, um pouco menor do que a que eu tive da vez passada, que foi 39. Eu achava que estaria na casa dos 35. Isso me permitiria ser deputado e permitiria mesmo, nesse cálculo eu estava certo. Eu não estava certo, foi na previsão dos eleitores que não votaram em mim. Mas isso faz parte do jogo. Foram erros, você não se eleger, John, ou não se reeleger, eu comparo com queda de avião, não é um único fato. Algumas coisas aconteceram durante a eleição e eu, obviamente, cometi equívocos, porque caso não tivesse cometido, hoje eu estaria falando aqui como deputado reeleito pelo 3º mandato. Nós sabemos dos ônus e dos bônus de ser líder do governo. Faltou mais apoio do governo na sua candidatura, do próprio governador Flávio, dos seus aliados? Ou houve algum tipo assim de traição, algo que não saiu dentro do combinado para a sua não eleição? Eu digo que se cria às vezes uma falsa impressão de que a liderança do governo pode lhe trazer prejuízos. Eu, de forma muito sincera, John, e você me conhece de algum tempo, entre alguns defeitos que eu tenho, eu não tenho o de ser falso. Para mim, eu não acredito nenhum desgaste a questão de eu ter sido líder do governo. Ao contrário, para mim foi uma grande honra durante os 4 anos eu ter sido líder do governo Flávio Dino, um governador que eu admiro, respeito. As questões que decorrem de uma eleição, infelizmente, não são tão republicanas uma eleição de deputado. Envolve uma série de coisas que nem sempre a votação de um deputado reflete a atuação parlamentar dele. Então, às vezes você vê pessoas que foram eleitas, não aqui no Maranhão, mas em outros lugares que você não conhece, são surpresas, e aí advém de uma série de fatores que a gente passaria aqui dias discutindo. Mas não teve nenhuma falta de apoio. O governador me apoiou. Talvez se eu tivesse pedido mais apoio, ele tivesse me atendido também. Só que eu fiz, aí eu te digo, eu repito, quando eu disse que eu fiz avaliação equivocada, eu imaginava que dentro daquele cenário eu teria a votação suficiente para me eleger. Então, e também é do meu feitio, eu já estou meio velho, eu não consigo mais mudar. Eu não sou uma pessoa de estar todo dia no palácio fazendo um pedido e pedindo apoio, pedindo... assim, meu avô que dizia que a gente não se faz, a gente nasce feito. Então, o governador sempre me deu total apoio. Eu não tenho absolutamente nada a reclamar da postura do governador, nem do governo. Os erros que aconteceram foram por minha culpa. Nós sabemos aí que estamos na temporada de mudanças. O governador Flávio Dino, ele deve anunciar nos próximos dias mudanças no seu governo, na equipe de secretariado.
e o seu nome tem sido sondado aí para compor, digamos assim, a equipe do Flávio, não como recompensa. Muitos dizem, mas é uma recompensa ao Rogério, porque perdeu o mandato, mas pelo próprio apreço e pelo próprio, assim, o governador deve avaliar que o senhor fez um bom trabalho ali na Assembleia Legislativa. Espero que ele concorde com você. Exatamente. E ele deve contar com você na equipe. Ele já conversou com você com o senhor sobre a possibilidade de assumir algum cargo, alguma secretaria lá no governo? Ó, John, eu fico feliz de meu nome ser citado muitas vezes. Do convite que você me fez hoje, mostra que eu tive alguma relevância, porque eu sou agora um ex-deputado sem mandato, não sou secretário de Estado, não exerço nenhum cargo hoje público. E só seu convite hoje já me deixou muito feliz por isso. Mas havia outro convite também. Mas eu acho uma certa deselegância eu colocar que já houve conversas. Se não houve, eu acho que isso é uma questão muito do governador. Tenho certeza que o governador vai saber escolher bons nomes para compor o secretariado dele. Eu só sou candidato, né, postulante, vamos dizer assim, a ser amigo do governador pelo respeito, pela admiração que tenho por ele. Se for chamado para mim, se eu for convidado, será uma grande honra. E ele pode contar com minha fidelidade e meu empenho. Assim como eu tive na liderança, eu teria como um secretário dele, um membro da equipe. Mas isso aí eu acho que é melhor, o governador está avaliando, e eu acho que é melhor a gente esperar que ele se posicione, né, e faça o anúncio. Tenho certeza que serão nomes com capacidade para dar continuidade a esse governo. Quais possibilidades de alterações, em quais secretarias e quais partidos aí podem reivindicar maiores espaços? Olha, o governador foi eleito por uma ampla coligação. Nós tivemos participação do PP, do Democratas, a qual eu sou filiado, do PR, que teve uma importância grande nesse processo, onde tem o deputado Josimar, tem a deputada Detinha, os dois mais votados, ele para federal, ela para estadual. Temos uma série, temos prós, temos um leque muito grande. E eu acredito que o governador, pela postura que eu sempre vejo nele, ele terá a sabedoria de contemplar a todos, para que todos que participaram da campanha tenham uma participação também no governo. Aí isso é um quebra-cabeça que ele, com a inteligência que Deus lhe deu, tenho certeza que vai fazer com sabedoria, né, dessas acomodações e ver quem é mais afeito a determinadas pastas e fazer esse novo desenho. Fala-se muito na Secretaria de Articulação, porque o titular, o Márcio Gerri, hoje é deputado federal e assumiu o mandato. Especula-se a CECID, especula-se a SEDES, talvez a cultura. Eu olhei na imprensa agora que talvez o titular, o Diego Galdino, que foi, por sinal, um excelente secretário, talvez assuma a CAEMA. Eu não vi o anúncio oficial ainda. E aí já teria também a Secretaria de Cultura e Turismo. Então eu acho que esses são os pontos que eu vejo mais comentados. Mas, para ser sincero, eu, como não gostava de ir ao Palácio todo dia para fazer pedidos pessoais, eu também não gosto de ficar batendo para fazer pedido para mim. Eu continuo na mesma linha de fazer pedidos pessoais. Se o governador achar que eu tenho, de alguma forma, que eu possa de alguma forma contribuir para o governo dele, para mim será uma grande honra, mas como você falou há pouco, não existe recompensa, porque o governador não me deve absolutamente nada. A gente sabe que o governo Flávio teve melhorias em muitas áreas, mas eu lhe pergunto mais como líder. O governo Flávio, quais os erros que ele cometeu e que ele deve corrigir nessa nova gestão, na sua avaliação? Mas o Flávio Dino governou num dos momentos mais difíceis que o país passa, no que diz respeito à economia. Eu diria, inclusive, também à política, né? Que acabam estando ligadas. Então eu acho que o Maranhão teve sorte de ter como governador, mas ele teve
uma limitação gigantesca no que ele poderia implementar no nosso estado, né? Ele passou 4 anos numa gestão praticamente de crise, né? Porque nós passamos, e houveram algumas críticas, eu sempre fiz questão de defender publicamente alguns ajustes que nós fizemos na área fiscal. Por quê? Porque às vezes seria mais prático você no primeiro ano exigir um sacrifício maior da população e lhe deixar uma margem de gordura para que você pudesse diluir isso nos 4 anos. O governador Flávio Dino sempre optou o contrário, por fazer no limite, exigir o sacrifício da população, no limite, para que a gente pudesse equilibrar nossas contas. Sempre esperando que no ano seguinte as coisas fossem melhorar. Infelizmente as coisas não melhoraram, pioraram ano a ano. Então eu acho que o governador Flávio Dino e todos os governos têm que ser avaliados também em que conjuntura eles governaram. Eu acho que o governador Flávio Dino governa no momento mais difícil que o país passa, né? Vários estados ricos sem conseguir pagar folha de pagamento, seus funcionários. E o governo Flávio Dino, nós temos conseguido manter as contas equilibradas, com dificuldades, temos conseguido avançar em vários setores, eu colocaria principalmente educação, né, que realmente é prioridade no governo, não é prioridade só de discurso. Acho que a gente tem avançado bastante. Talvez pelas circunstâncias em outros segmentos, John, ou mesmo nesse, nós poderíamos ter avançado mais. E o momento econômico não permitiu. Essa questão da saúde, o governador Flávio Dino administra uma herança muito, eu diria, não vou falar maldita a palavra, mas muito ruim. Foi montado aqui uma estrutura, uma rede que não pode ser financiada pelo SUS, feita, na minha opinião, de maneira completamente equivocada, que gera uma despesa absurda para o governo, é pouco efetiva. Então, assim, e que você também não pode esquecer que tem 60 hospitais prontos em municípios que não têm condição de mantê-los. Então é uma equação difícil de chegar a uma solução. E eu acho que o governador Flávio Dino tem feito com muita sabedoria, dentro do cenário que a gente vivencia hoje, essa administração. Mas é óbvio que em vários pontos nós podemos evoluir. E eu acho que a educação foi o nosso carro-chefe, e eu acredito que nesses próximos 4 anos a gente consiga realmente colocar em funcionamento a nossa saúde de uma maneira que proporcione um melhor serviço à população. A gente, além de ter essa herança muito ruim, nós tivemos outra, né, que foi deixada, que foi a questão da própria forma como ela era mantida, administrada, que eram pelas OCIPs e OS. Que a gente tem que lembrar que eu acho que logo no primeiro ano, John, por decisão judicial, o governo teve que encerrar o contrato com todas elas. Era Bem Viver, era ICN, alguns institutos. E foi por uma decisão judicial, nós tivemos que do dia para a noite encerrar esse contrato, sem poder deixar a máquina parar. Né? Como a EMSER, que deveria ter assumido esse papel, porque foi criado em 2011 ou 2012 e nunca o fez. O governo passado nunca implementou. Então, assim, essa é uma série a realidade não é fácil a administração pública. Eu tenho certeza que o governador Flávio vai ter sabedoria para a gente avançar nos pontos que nós não fomos tão bem. Mas eu teria dificuldade de lhe dizer aqui exatamente uma questão que a gente não foi bem. Eu acho que o que não foi bem não foi uma questão de administração estadual, foi mais reflexo da crise nacional. Ok, Rogério, o Resenha faz um rápido intervalo e volta já com o economista e ex-deputado estadual Rogério Cafeteiro. De volta com o programa Resenha, e aqui ao meu lado o ex-deputado estadual Rogério Cafeteira. Rogério, você saiu da liderança, mas já foi anunciado um novo líder do governo, o deputado Rafael Leitor de Timon, e também um novo líder do bloco governista, foi o deputado Marco Aurélio. Você acredita que eles continuarão ali, serão bons líderes, darão conta do recado ali na Assembleia Legislativa?
Eu não tenho dúvida. Inclusive saudei em redes sociais e parabenizei o governador e o deputado Rafael pela escolha, né, que o governador fez. Eu acho que o deputado Rafael tem todos os predicados para fazer desempenhar com grande sucesso a função de líder do governo, até porque não é difícil ser líder do governo, Flávio, né? E o deputado Marco Aurélio, que já fazia também às vezes de líder do bloco, né? Foi uma grande escolha aí, já não do governador diretamente, objetivamente, mas da bancada do nosso bloco de sustentação do governo, do bloco maior, do blocão, que com sabedoria escolheram o deputado Marco Aurélio, que é uma pessoa que eu tenho maior respeito e admiração. Tenho certeza que fará um trabalho irretocável no comando desse bloco. Na sua visão, quais serão as surpresas da Assembleia Legislativa? Nós sabemos aí uma renovação muito grande ali de deputados, e na sua avaliação, que seriam os deputados que poderiam assim ser surpresos, fazer a diferença? Os embates, aqueles conhecidos embates na Assembleia Legislativa, o que é que você acha em relação a isso? Olha, ter cuidado para não ser deselegante, porque se eu citar alguém, outros podem achar que eu não fui generoso. Mas eu vejo que talvez, a gente conversava há pouco, talvez no ano que vem os embates sejam mais regionalizados, né? Hoje a gente vê muitos novos deputados na mesma região disputando politicamente na mesma região. Mas eu vejo assim, o deputado Duarte Júnior tem tudo para ter uma atuação parlamentar expressiva, de repercussão. Essa polêmica dele com o César Pires, essa discussão ríspida entre eles, você achou? Eu não poderia fazer uma crítica, porque pelo meu temperamento eu já protagonizei outros no início do meu mandato passado, mais acalorados. Mas acho que é importante que a gente, depois que passa esse momento, a gente tenha maturidade, eles tenham maturidade para um discurso mais propositivo e, obviamente, todos que estão lá estão para fiscalizar, para criticar, mas também tem que aceitar as críticas. Mas eu acho que isso é um momento de acomodação, né? O deputado César Pires é um amigo também que tem da oposição, mas com uma vasta vivência no parlamento. O deputado Duarte Júnior chegou agora, novo, com muita motivação, cara extremamente trabalhador, focado. Tenho certeza que cada um, no seu segmento, da sua maneira, vai desempenhar com sucesso seus mandatos. Temos a deputada Daniela Temer, a deputada Tamires, temos o deputado Ciro de presidente. Thaísa, temos o deputado Ciro, de presidente Dutra, Fernando, o deputado Leonardo também, de Pinheiro. Olha, tem uma leva muito grande. Tem o deputado Felipe, que é de Santa Inês, o Wendel Lage, de Itapecuru, que é um jovem, mas muito ativo. Eu acho, sim, que tem espaço para todos aparecerem. Cada um tem que saber, ter sabedoria para que possa ter uma atividade parlamentar, um desempenho dentro do parlamento que dê uma resposta positiva para os seus eleitores, né? Para que os eleitores que confiaram neles se achem representados e tenham orgulho do voto que deu. Eu torço para que todos tenham sucesso. Política nacional agora é a pauta, Rogério, em relação a dois temas que estão sendo propostos aí pelo governo Bolsonaro. Primeiro ponto, reforma da Previdência, aí já bastante discutida, e também a lei anticrime do Sérgio Moro. Reforma da Previdência é uma proposta que coloca aí idade mínima em 65 anos para homens e mulheres e tempo de contribuição de 40 anos, caso a pessoa queira ter o salário integral na sua aposentadoria. O que você acha dessa proposta aí de reforma da Previdência do governo Bolsonaro? Ela prejudica os mais pobres? Eu acho que a reforma é necessária. A gente tem que ter nós temos que ser sinceros, né? A reforma da Previdência é necessária. O modelo que está aí, nos moldes que ele foi criado, hoje é insustentável. É lógico que a gente tem que ter uma discussão mais aprofundada, né, sobre essas mudanças, uma transição que seja justa. Aqui no Maranhão nós temos uma realidade, o governador Flávio Dino tem que ser colocado
no plano nacional defendendo essa questão. Nós temos que ter entendimento, por exemplo, aqui nós temos talvez percentualmente o maior número de aposentados de trabalhadores rurais. Então nós temos que ter um pouco também, nesse momento, um pouco de justiça, de senso de justiça, né, com essas pessoas. Eu defendo que seja feito antes de tudo, e o presidente me parece que baixou um decreto nesse sentido, que haja uma fiscalização efetiva, né, porque lógico que não saneará o problema, mas diminuiria se a gente tivesse uma fiscalização mais efetiva sobre os desvios na Previdência. E é uma equação, e isso vai refletir nos estados. Essa é uma equação que a gente tem que ter sabedoria para encontrar uma que tenha o equilíbrio, né, na parte que eu diria financeira, econômica, mas também nós temos que não esquecer a parte social da Previdência. Então a gente tem que ter esse equilíbrio e temos que ter a sabedoria do diálogo, né? Hoje nós estamos num momento de pouca tolerância, então isso infelizmente dificulta que a gente avance. Mas eu acredito que o parlamento vai saber, com sabedoria, encaminhar essa questão, que reflete objetivamente nos estados. E a gente não pode ter uma alteração, John, que demore, que tenha um efeito muito longo, porque isso aí pode trazer uma quebradeira geral no país. A grande maioria dos estados terá problemas. Os que não enfrentarão em pouco tempo problemas para pagar seus funcionários, inclusive aposentados. Inclusive, Rogério, o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, sinalizou que o governo Maranhão pode ter uma previdência própria, uma reforma própria, claro, uma previdência própria. Você acha que isso é positivo? Acho que é positivo. Vai depender de como será votado em Brasília. Se será votado da forma onde a decisão valerá para todas as previdências dos estados, se isso terá um reflexo direto ou não, se caberá a cada estado tomar suas decisões. Eu acho basicamente o seguinte: independente da questão da idade de tempo de contribuição, uma coisa é fato: temos que ter um único modelo. Não pode o funcionário público se aposentar, algumas classes se aposentarem com 100% do seu salário e você, John, não poder se aposentar com o mesmo salário. Você tem um teto, né? Aqui nós estamos vendo outras pessoas trabalhando, eles terão um teto para se aposentar. E algumas classes não se aposentam, contribuem no mesmo período, se aposentam com a integralidade do seu salário. E eu acho que isso não é mais possível. Se nós não mudarmos isso, infelizmente eu não vejo como uma alteração possa ser eficaz. Ok, Rogério, agora nós vamos colocar algumas fotos aqui e você vai fazer alguns comentários. Se você aprova, desaprova, quais os comentários, o que você acha dessa primeira figura aqui que vai aparecer? Olha, o presidente Bolsonaro, eu discordo de muitas posições dele, mas eu espero que ele tenha sabedoria para agora, no início do mandato, que ele tenha um capital político forte, faça as mudanças, as reformas que o país precisa. Com sabedoria, com equilíbrio e sem bravatas, que esse é um problema que eu vejo, infelizmente, no presidente. Quando é que ele sai do hospital? E na sua, ninguém sabe, e ninguém... eu não diria talvez nem no presidente, mas em quem o cerca, nos filhos, muito bravateiro. Agora ele é o executivo, ele é o presidente da República, então tem que ter mais cuidado no que fala. Vamos lá, segundo nome, Adriano Sarney. Não é mais Adriano Sarney, agora é só Adriano, ele tirou o Sarney. Segunda mudança no nome, o nome de batismo dele. Inclusive tem um vereador aqui em São Luís também, tem vários nomes. Que era José Sarney Neto, nome de batismo, depois ele alterou já, rapaz, 18 anos, se eu não me engano, para o Adriano Sarney. E agora até me surpreendeu, na verdade, ele retirar o sobrenome Sarney. Por quê? Eu não sei, deve ter uma avaliação que para ele talvez seja negativo, né? Resultado das urnas? Da família? Pode ser, talvez. Mas infelizmente hoje eu vi ele numa declaração na tribuna que a alteração que ele fez no nome não mudou a essência dele. Ele continua com os mesmos maus costumes. Hoje levantando uma questão do Hospital de Matões, um assunto amplamente já divulgado, já debatido, já esclarecido, e ele continua com essas. Eu respeito muito o papel da oposição, mas o papel que ele faz na oposição, atualmente, eu acho que não contribui.
o nosso estado. Pensa em tirar o Cafeteira do seu nome? Jamais, eu poderia tirar o Rogério e deixar só o Cafeteira, mas o Cafeteira não, porque eu tenho muito orgulho do meu tio, eu tenho muito orgulho da minha família, então eu jamais, se depender disso para eu seguir na carreira política, eu prefiro parar. Então é um ponto negativo para o Adriano. Vamos lá, o próximo. O Wellington do Curso. O Wellington do Curso, o meu colega, o deputado Wellington, eu tenho um carinho muito grande por ele. Não é uma pessoa, não é uma pessoa do mal, uma pessoa de coração bom. Acho que tem equívocos na sua avaliação política e na condução do seu mandato. Quando você era deputado, ele ia de bicicleta para a Assembleia também? Não, ontem eu vi, mas eu acho que ele só foi um dia, já desistiu. Choveu no outro dia, né? Já desistiu de ser ciclista. Mas é uma pessoa que eu respeito, acho só que ele tem que ter um pouco mais de cuidado no papel de oposição. Assim como eu falei do Adriano, é importante que ele tenha isso, um pouco mais de responsabilidade no papel de oposição. É importante a oposição. Denunciar, fiscalizar, propor correções e não cair no vazio de críticas infundadas, que eu acho que foi um erro do deputado nessa última eleição. A votação dele caiu muito, né? Se elegeu e eu desejo sucesso para ele, mas ele tem que reavaliar, eu já falei isso pessoalmente para ele. Acho que ele tem que reavaliar a forma como ele está conduzindo o mandato e principalmente a postura dele junto à opinião pública. Próximo. Meu Tássio Cafeteiro. Isso aí foi é como um segundo pai para mim. Desculpa, porque na minha vida, de tudo que eu consegui na minha vida foi graças a ele, desde de criança, e é uma pessoa que eu tenho um carinho eterno por ele. E por isso tu perguntaste há pouco, mas eu jamais tiraria o nome dele do meu nome político. Inclusive, antes dele morrer, ele tinha me pedido para que eu colocasse o nome, e eu, até para ele falar, para falar a verdade, por um insucesso, né? Eu boto o nome Cafeteiro e perco, tio. Mas eu vou colocar porque eu tenho um grande orgulho. Eu sei, eu vivi a minha vida inteira com ele e sei do que motivava ele dentro da política. Então é um orgulho muito grande para mim carregar seu nome. E é uma pessoa que eu amo muito, foi um segundo pai para mim. Bom, deputado, a última pergunta é em relação ao seu partido, Democratas, que ensaia uma candidatura aqui em São Luís, inclusive já alguns postulantes, o próprio Neto Evangelista, o próprio Filho do Camarão, e há outros nomes também. Como você avalia aí essa possível candidatura do Democratas à Prefeitura de São Luís? Olha, acho que o Democratas tem agora uma visibilidade muito forte em nível nacional. Nós ocupamos vários membros do partido, ministérios, temos o comando da Câmara, comando do Senado, e aqui no Maranhão nós temos um excelente quadro. Acho que tanto o deputado Neto como o secretário Felipe Camarão são nomes credenciados para disputar qualquer cargo aqui, né? Então eu torço para que a gente chegue num denominador dentro do partido, para que a gente escolha o nome com mais possibilidade de vitória efetiva. Porque eu tenho certeza que ambos os nomes, frente ao Executivo Municipal, nós teríamos uma administração bastante eficaz. Então, assim, o secretário Felipe Camarão tem demonstrado isso na prática, né? Como secretário de Educação, eu tenho certeza que tanto ele quanto o deputado Neto representariam muito bem nosso partido e, se eleitos prefeitos, seriam excelentes prefeitos. Rogério, a gente agradece muito a sua presença, muito obrigado pela entrevista. E no próximo bloco, o Resenha volta com uma entrevista feita esta semana com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. É só um instante.